então hoje aqui para auxiliar, mas nós não precisaríamos de auxílio para podermos entender a palavra de Deus. Contudo, eu trouxe aqui alguns instrumentos para nos ajudar a meditar na palavra de Deus hoje. Eu se calhar vou precisar... Tiago, não está. Pode ser. O meu esposo, Miguel, faz favor. Vais-me segurar aqui no microfone. Eu ia falar sem microfone porque eu consigo projetar bem a voz, mas devido à gravação é preferível usar o microfone. Então, Miguel, assim aqui de lado, faz favor, vais-me segurar o microfone. Qual é o propósito ou para qual foi a intenção, a função que o secador foi inventado? Secar o cabelo. Já secaste o teu cabelo? O secador foi inventado para secar... Miguel, não, assim não está bom, está assim é que está bom. O secador foi inventado para secar cabelo. Contudo, eu posso usar o secador para outra coisa, para fazer uma ilustração, uma dinâmica, para explicar a lei da gravidade. Por exemplo, e que ela existe, não é? A vela, ela foi inventada por quê? Em segunda opção, para iluminar. Porque agora, as velas, nós compramos velas para poder criar ambientes agradáveis. Um cheirinho agradável. Também podemos comprar velas para colocar dentro das gavetas, das cômodas, dos roupeiros, para libertar um cheiro agradável. Também, às vezes, em algumas zonas do país é mais úmido e fica aquele cheiro mais pesado, então colocamos velas com cheirinho para libertar o cheiro, para poder então perfumar o ambiente. Contudo, se faltar a luz em casa, aí sim, ela serve para iluminar. Sem luz, mas temos a vela que dá luz. A faca foi inventada para quê? Para cortar, para descascar, para barrar. Contudo, se eu não tiver uma afiadeira em casa, ela serve... Oh, irmão, desculpe, vou ter que sujar a carpete. Ela serve para afiar. E este truque ensina-me o meu pai. Quando não tens afiadeira, afia com uma faca, que faz a mesma coisa. Ou seja, todas as coisas... Obrigada, Miguel. Todas as coisas que foram inventadas, elas foram inventadas com um propósito. Para desempenhar uma determinada função. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro aos Filipenses, no capítulo 2, e vamos ler o versículo 13. Filipenses 2:13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quando nós lemos este texto, nós podemos perceber que Deus tem uma vontade para cada um de nós. E a vontade que Ele tem para cada um de nós, ela é boa, diz a palavra de Deus. Primeira Epístola de Timóteo, a Timóteo 2, 3-4 diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E neste versículo nós podemos perceber que existe uma vontade que é boa, um propósito, um plano geral para toda a humanidade. E qual é o plano para toda a humanidade? É que todos se salvem. É que todos venham ao conhecimento da verdade. E essa verdade é a verdade que liberta. Então,
nós sabemos para o qual nós fomos criados. A vontade de Deus, o propósito de Deus geral para cada um de nós aqui nesta tarde é que o possam conhecer como seu único e suficiente Salvador. No Salmo 139, versículo 16, diz: os teus olhos me viram a substância, ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Este versículo está a dizer que Deus escreveu a minha história, escreveu a tua história, ainda sem nós termos nascido. Neste versículo nós podemos perceber, além do propósito geral que Deus tem para cada um de nós, Deus tem um propósito individual. Um propósito único e singular. Para Sandra, para Paulo, para Anderson, para Eric, para cada um de nós. O propósito é único, individual, singular. E eu pensei numa ilustração, por exemplo, o corpo, o nosso corpo físico. É composto por vários órgãos. E os órgãos fazem parte de um organismo vivo, que é composto por tecidos, sistemas, e a pessoa melhor para poder explicar isso seria uma enfermeira. Mas nós não vamos falar sobre isto. Mas nós podemos também ir mais além, é o corpo de Cristo. Todos fazemos parte do corpo. Os órgãos, os membros, têm uma função individual, uma função, um papel a desempenhar dentro do corpo, para assim nós podermos viver em união, sendo Cristo a cabeça. Os membros do corpo, eu e tu, são distintos não apenas na posição, no lugar onde estão, na função que ocupam, mas, volto a dizer, todos nós somos únicos. Todos nós somos necessários. Todos nós somos importantes para que o corpo possa viver e funcionar. Então nós já entendemos, através destes dois versículos que nós lemos, que existe um propósito geral para todos, que Deus tem uma vontade e essa vontade é boa, mas Deus tem um propósito para mim e para ti, único e singular. E enquanto eu meditava, lembrei-me da história de José. José, para quem não sabe, foi o 11º filho de Jacó e foi o primeiro filho de Raquel. E a história começa logo aqui. Raquel era estéril. Deus tinha cerrado a sua madre. Mas porque ele tinha um propósito com José e na vida de José, Deus abriu a madre de Raquel e ela deu à luz José. Mas Deus é tão bom porque ela não teve apenas um filho. Ela podia ter só um filho, mas ela não teve apenas um filho. Ela teve José e Benjamim. José era um filho predileto de Jacó. José tinha recebido um presente muito especial do seu pai. Uma túnica de várias cores. E além desta túnica que ele tinha recebido, ele era tratado de modo diferente por Jacó. E este tratamento diferenciado e este presente especial que José tinha recebido causou ódio e inveja nos irmãos de José. E se não bastasse isto, o que é que Deus deu a José? Sonhos. E José, em vez de ficar calado com os sonhos que tinha recebido, ele disse aos irmãos: venham, ouçam, eu peço-vos. E ele começou a explicar os sonhos aos irmãos. E os irmãos ficaram com mais ódio, com mais inveja, que eles venderam José aos ismaelitas medianitas, que por sua vez foram vender José
a Faraó. E José foi dado como morto. Mas mesmo diante desta prova que José enfrentou, ele não desistiu de sonhar. Ele continuou a sonhar. Continuou a receber os sonhos de Deus. José foi um rapaz resiliente. E eu digo rapaz porquê? Porque José tinha 17 anos quando ele recebe o primeiro sonho da parte de Deus. Quando ele entende o propósito individual para a sua vida. José foi resiliente, como eu estava a dizer. Ele não pensou, vou desistir. Sou odiado pelos meus irmãos. Sou invejado pelos meus irmãos. Fui vendido por eles. Agora estou aqui, longe da minha família, longe do meu pai que me ama tanto. E por vezes nós também recebemos os sonhos de Deus. Sabemos qual é o nosso propósito individual. Mas quando vem uma provação, nós deixamos de sonhar. E nós percebemos esta história, conseguimos ler esta história no livro de Gênesis, a partir do versículo 37, a partir do capítulo 37. Os irmãos podem ler em casa, porque senão seria muito demorado nós lermos esta história toda. Em primeiro lugar, como eu disse, José foi invejado e traído pelos seus próprios irmãos. Ele na simplicidade dele, ele contou o sonho. E perguntam qual era o sonho que José teve. Que a sua família iria se curvar diante dele. E quando José disse, olha, venham cá, ouçam o que eu sonhei e ouçam qual é a interpretação que Deus me deu destes sonhos, é que vocês vão todos se curvar diante de mim. E o pai de José disse, filho, calma aí. No entanto, eu vou aguardar. Em segundo lugar, José foi assediado por propostas erradas, mas não deixou de ser fiel a Deus. Quando José começou a prosperar, porque lembram-se eu dizer que ele foi vendido a Faraó. E ele começou a servir na casa de Potifar. E quando ele começou a prosperar na casa de Potifar, ele foi promovido a supervisor. Imaginem, foi vendido pelos seus irmãos, era odiado por eles, mas ele não deixou de sonhar e no lugar estranho, ele é promovido a supervisor. Porque ele não deixou de sonhar. Ele tinha convicção do qual era o propósito de Deus na vida dele. A mulher de Potifar começou a interessar-se por José. E ela tentou seduzi-lo. Só que José, além de ser fiel ao seu senhor, Potifar, ele era temente a Deus. E ele rejeitou a mulher de Potifar. Só que a mulher de Potifar ficou extremamente irritada por ser rejeitada, que ela voltou a assediar José e da segunda vez, o que é que ela fez? Ela conseguiu ficar com as roupas de José para usar como ferramenta contra José. E foi contar ao seu marido. Estás a ver? O homem que tu puseste dentro da nossa casa, que tu promoveste a supervisor, olha aqui a prova que eu tenho. Ele quis se deitar comigo. Potifar ficou extremamente irritado e mandou prender José. Em terceiro lugar, José, ele recebeu o mal pelo bem que fez, mas não deixou de lutar. Não deixou de sonhar.
mesmo sendo tratado injustamente pela mulher de Potifar e pelo próprio Potifar, porque foi para a prisão, por ordem de Potifar, nós vemos o agir de Deus na vida de José na prisão. Na prisão estavam 2 presos, o padeiro e o copeiro-mor. E estes 2 tiveram um sonho. E porque José não deixou de sonhar, porque José tinha convicção qual era o propósito individual para a sua vida, porque ele não se revoltou contra Deus, porque ele não questionou a Deus, porque ele não pagou o mal com o mal, ele foi usado por Deus para interpretar o sonho do copeiro-mor. E às vezes nós pensamos, fui tão injustiçado, fui tão maltratado, agora vou calar a boca e não vou ajudar ninguém. Fui tão humilhado no meu local de trabalho, agora vão ver, agora vou-me calar e não vou defender mais ninguém. É esse o propósito que Deus tem para a tua vida? Pagar o mal com o mal? Não, mas o Senhor sabe, eu tenho razão. Eu tinha razão para agir com magia. Agora olha, acabou-se. Mas José não pensou e nem fez desta forma. José foi esquecido por quem ele ajudou, mas não foi esquecido por Deus. Amém? Na prisão, como eu disse, o padeiro e o copeiro-mor tiveram sonhos. E Deus tinha também dotado José com a interpretação de sonhos. E José interpretou o sonho do copeiro-mor. E ele disse, olha, dentro de 3 dias, tu vais recuperar a tua função de copeiro-mor e vais voltar a servir Faraó. Mas olha, não te esqueças de mim. Quando tu estiveres lá na tua posição, novamente, quando tu estiveres lá perante Faraó, diz quem é que te ajudou. Não te esqueças de mim, por favor. Só que ele foi esquecido. Permaneceu na prisão mais 2 anos. Na prisão, José foi esquecido pelo copeiro. Mas Deus não se esqueceu de José. E quando nós somos fiéis e buscamos a vontade de Deus e cremos no propósito, acreditamos no propósito individual, único e singular para a nossa vida, Deus continua no controle. No livro aos Hebreus 6:10 diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. Deus não é injusto. Eu sou injusta. Eu, por vezes, posso tratar com injustiça. Mas a palavra de Deus diz que Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Deus não se esqueceu de José, mas também não se esqueceu de ti. Mesmo não vendo Deus agir, José não foi esquecido por Deus. Ele continuou a sonhar. Ele continuou a deixar que o propósito individual que Deus tinha para a sua vida fosse cumprida. Não podemos confundir 2 coisas que são completamente diferentes. Só porque os outros esqueceram de nós, Deus também se vai esquecer. Mesmo que hoje tu não vejas o agir de Deus na tua vida, não significa que Ele se esqueceu de ti. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. A vontade de Deus, ela é boa. Ele está agindo, tu é que não estás a ver. Ou será que tu não queres ver? Ou será que tu é que não estás a agir corretamente para que Deus possa falar contigo? É que os ouvidos de José estavam atentos. E por vezes nós não temos os nossos ouvidos e os nossos olhos abertos para ver o agir de Deus, o agir sobrenatural de Deus na nossa vida. Ontem brincávamos
no nosso encontro de liderança, o pastor estava a dizer, Deus, fala comigo, faz cair um tronco de uma árvore em cima da minha cabeça. Mas atenção, se cair, nós não vamos dizer, Deus falou, aleluia. Nós vamos dizer, Deus, por favor, aleijaste-me. É desta forma que nós agimos. Pedimos a Deus para agir. Quando Ele age, Deus, foi um bocadinho forte. Então, não pediste a Deus para agir? Deus está a agir. Nós é que não vemos. Porque isto não significa que Ele não esteja no controle. Ele está no controle. Espera. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa. Aleluia. Tu vieste aqui à casa do Senhor nesta tarde. Porque tu vieste perguntar ao Senhor, porque é que tu não falas comigo? E Deus tem falado contigo. Tu é que não tens estado com os teus ouvidos abertos à voz de Deus. Aleluia. Aleluia. Ao fim de 2 anos do copeiro mor ter saído da prisão, Faraó tem um sonho. E ele mandou chamar toda a gente para vir interpretar o sonho de Faraó. Mas ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. E de repente, o copeiro mor diz, ai, Faraó, eu tenho alguém que vai interpretar o teu sonho. Porque fez comigo e realizou-se. Portanto, olha, vai chamar José que está na prisão e ele vai interpretar o teu sonho. Demoraram 2 anos para José ver o agir de Deus na sua vida. Mas Deus estava a trabalhar. E nós podemos ler isto no capítulo 40 e 41 de Gênesis. Porquê é que o copeiro se esqueceu de José? Porquê é que o copeiro não falou logo com o Faraó? São perguntas que a gente tem que fazer ao Senhor quando chegarmos lá ao céu. O importante aqui é que Deus agiu. Quanto tempo demorou? 2 anos, não faz mal, Deus agiu. Amém? E Deus age no tempo, e o tempo é perfeito. Sabem porquê? Porque eu só vejo hoje, Deus vê o amanhã. O hoje pode ser bom para mim, e amanhã eu posso vir a sofrer as consequências da minha decisão de hoje. Mas como Deus está no controle, e o dia da manhã Ele pertence, Ele diz, não, ainda não vai acontecer hoje, é para amanhã. E o amanhã pode demorar 2 anos. Mesmo engrandecido, José não se vingou. Ele pagou o mal com o bem. Meus amados, José tinha 17 anos quando ele recebeu o primeiro sonho da parte de Deus. Sabem quantos anos é que demoraram, ou quantos anos é que José tinha quando ele foi, então, engrandecido? Ele tinha 30 anos. E às vezes estamos à espera 1 mês e já estamos completamente desesperados. E parece que aquele propósito singular, para mim, afinal de contas não era. José foi colocado como governador do Egito. Ele foi exaltado. E aqueles irmãos que o venderam apareceram à sua frente. E se ajoelharam, pedindo ajuda. Porque a fome tinha assolado a terra. Só que eles descobriram que no Egito havia mantimento. E quem é que estava responsável por gerir aquele mantimento todo? José. Aquele mesmo rapaz que os seus irmãos odiavam, venderam, deram como morto, foram a ele pedir socorro, pedir mantimento para poder sobreviver. E José, ele não usou da sua posição que poderia usar para se vingar de seus irmãos. Mais uma vez, ele permaneceu fiel a Deus.
e cumpriu o propósito de Deus na sua vida. José sabia que quem o tinha colocado naquela posição havia sido Deus. Claro. O Faraó colocou-o como governador, mas foi Deus que o levou até aquele lugar. O propósito inicial de José era ser instrumento de Deus para suprir as necessidades dos irmãos que o tinham maltratado. No livro aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não o propósito geral. Para que nós aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Não é esse o propósito. Chamados segundo o seu propósito, o propósito individual que Deus tem para a tua vida. A palavra de Deus diz que tudo coopera para esse bem. Tudo. Então, cooperou para o bem de José ele ser vendido? Sim. Cooperou para o bem de José ele ser odiado? Sim. Cooperou para o bem de José ele estar na prisão e ser esquecido pelo copeiro? Sim. Porquê? Porque ele depois foi engrandecido, ele foi exaltado. E lá, quando ele tinha 17 anos, ele teve um sonho, o sonho se cumpriu. Quando ele tinha 30. E os irmãos curvaram-se diante dele, pedindo socorro, pedindo mantimento. No livro de Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, José diz uma coisa: só mesmo um homem de Deus. E a palavra de Deus diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Deus esteve sempre com José. Deus nunca abandonou José, porque José cultivava a presença de Deus quando ele dizia não ao pecado. José cultivava a presença de Deus quando ele decidia não guardar amargura contra aqueles que lhe fizeram mal. E liberou perdão para a vida daqueles que lhe fizeram mal. Ele cultivava a presença de Deus quando ele buscava ajudar o próximo, sem intenção de receber alguma coisa em troca. A única coisa que ele disse ao copeiro diz: não te esqueças de mim. Mas mesmo assim, quando ele foi chamado para poder interpretar o sonho de Faraó, ele interpretou. E aconteceu. José, ele cultivava a presença de Deus quando ele permaneceu crendo, acreditando que ele estava dentro do propósito de Deus. E que o propósito de Deus iria ser cumprido na sua vida, no tempo de Deus. Eu não nasci por acaso. Tu não nasceste por acaso. Ninguém é obra do acaso. Nenhum de nós que está aqui neste auditório é obra do acaso. Se algum dia alguém te disse que tu és um fracasso, tu és uma fracassada, que a tua mãe devia ter abortado, que tu não vales nada, que tu não tens propósito, isso é mentira. Mentira do diabo. Porque nós lemos no início que Deus tem um propósito e Ele é boa para nós. A vontade de Deus, ela é boa para nós. Portanto, ninguém nasceu por acaso. Estamos todos aqui porque Deus assim o quis. Amém. Aleluia. No livro aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, tu foste criado por ele e para ele. Deus não se enganou quando te criou, quando te formou, lá no ventre da tua mãe. Deus não enganou-se na cor do olho, na cor do cabelo, nas pernas direitas, nas pernas tortas. Deus não se enganou. Deus disse assim: é assim que eu vou formar a Sandra. E ela assim apareceu. É assim que eu vou formar o André. E ele assim nasceu. Deus não se enganou.
E o propósito de Deus para a tua vida é que possas viver conforme os planos de Deus. E esta manhã, enquanto eu meditava, Deus fez-me lembrar. Para quem não sabe, eu nasci na África do Sul. Os meus pais foram imigrantes na África do Sul durante muitos anos. E eu, aos 14 anos, numa conferência, Deus falou fortemente ao meu coração. E eu fui à frente, a aceitar o desafio de servi-lo. E um pastor confirmou o sentimento que eu tinha, e foi usado por Deus e profetizou que eu iria servir a Deus. E eu fiquei eufórica, porque na altura, na minha cidade, lá em Joanesburgo, havia a tenda, porque na altura fazia-se campanhas evangelísticas, as cruzadas com tendas. E eu cheguei a casa e disse aos meus pais: o Senhor chamou-me, eu vou fazer as malas, eu vou para a tenda falar de Jesus. E os meus pais lançaram um balde de água fria em cima de mim e disseram: não vais para lado nenhum. E eu: uai, Senhor, tu falaste ao meu coração, o servo de Deus confirmou. E disse ao meu pai: pai, tens que me deixar ir, o Senhor chamou-me. Não vais para lado nenhum, Sandra. E eu fiquei muito triste com o meu pai. Eu fui para o meu quarto e durante anos eu orei ao Senhor. Foste tu que me chamaste, porque é que o meu pai não me deixou ir para a tenda? Foste tu que me chamaste e confirmaste, porque é que o meu pai não me deixou de servir? E depois eu comecei a orar de outra forma. Então, Senhor, se é para te servir, então que eu possa casar com um homem que também tenha a mesma chama, o mesmo desejo de te servir. E eu estava na África do Sul, irmãos. Eu tinha 14 anos. Eu vim morar para Portugal. Fui para Leiria, onde eu conheci o meu esposo. E enquanto nós namorávamos, nós falávamos acerca do desejo, da vontade de servir ao Senhor. E eu agradeci ao Senhor. Pronto, Senhor, pronto, uma coisa já me deste. Um namorado que diz que quer te servir, pronto. Já uma resposta à minha oração já tu deste. Mas eu só comecei a servir ao Senhor em 2007. Muitos anos depois. Mas uma coisa eu tinha a certeza, que o Senhor me tinha chamado. Uma coisa eu tinha convicção do meu propósito individual. E hoje eu percebo porque é que o meu pai disse que não. Eu tinha que estudar, eu tinha que me formar. Porque às vezes é a tal coisa, eu vejo hoje, Deus vê-o amanhã. Será que eu iria ser bem sucedida se o meu pai dissesse: faz as malas, filha, vai com Deus? Só Deus é que sabe. Mas eu permaneci com o desejo de servir a Deus. Porque eu sabia quem me tinha chamado. Em primeiro lugar, se tu ainda não aceitaste o propósito geral para a tua vida, se tu ainda não aceitaste Jesus como o teu único e suficiente Salvador, hoje é o dia. E o que é que isto significa? Aceitar Jesus como o meu único e suficiente Salvador é tão simples quanto isto. Tu apanhas uma multa, não tens dinheiro para pagar essa multa, vais a tribunal. Mas alguém no tribunal vai assistir à tua sentença, levanta-se e diz: eu vou pagar a multa, porque ela não tem dinheiro. Tu foste ilibada de pagar aquela multa, porque uma pessoa pagou a multa por ti. Foi o que Jesus fez. Eu estava destinada à morte. Sem esperança. Sem solução. Para viver eternamente infeliz, insatisfeita. Para viver sem esperança, sem coragem, sem ânimo.
Mas Deus amou-me de tal forma que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por mim. Ao terceiro dia Ele ressuscitou e como nós hoje cantamos, nós somos mais do que vencedores, porque Ele conquistou a morte, Ele ressuscitou e Ele está aqui para te dizer, tu és mais do que vencedora. Mas para isso tens que aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Esse é o primeiro propósito para a tua vida, porque Jesus te ama. Ele não quer que tu vivas uma vida de frustração, de insatisfação, uma vida de sofrimento. Ele veio para que tu possas ter vida e vida em abundância. Sim, vamos ter dificuldades, mas a forma como nós vamos enfrentar as dificuldades é diferente. Ele dá-nos força, coragem, ânimo, como fez com José. Ele estava na prisão, mas não deixou de lutar, ele não deixou de sonhar, ele não deixou de acreditar no propósito individual para a sua vida. E agora pergunto, já aceitaste Jesus? E estás a viver os sonhos de Deus? Para o qual tu foste chamado? Tu estás a viver o propósito único, singular e lindo para o qual tu foste chamada? Porque todos nós temos uma função. Mas eu não sei cantar como as irmãos cantam ali tão bem. Mas eu não sei falar de Jesus. Mas eu não sei. Mas Deus capacitou-te com algo que a mim não me capacitou. E isso é o propósito único e singular para mim e para ti. O que é que tu sabes fazer bem? Aliás, todos nós sabemos qual é o propósito individual para a nossa vida. Estás a viver isso? Estás a viver os sonhos que Deus tem para ti? Ou porque foste foste tratado injustamente, porque foste injuriado, porque foste odiado, porque foste maltratado, deixaste de viver os sonhos de Deus para a tua vida? Ou porque tu achas que Deus já não está a agir na tua vida, vais deixar de acreditar no propósito individual para ti? Eu volto a lembrar que a vontade de Deus para mim e para ti é boa, é perfeita, é agradável. Salmo 126, versículo 3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Enterraste os sonhos de Deus? Se enterraste os sonhos de Deus, não estás alegre. Estás a sobreviver. E desculpem ser tão frontal. Deus chamou-me aos 14 anos. Eu hoje posso enfrentar dificuldades. Mas eu sou uma pessoa realizada. Porque Deus deu-me um homem que ama mais o Senhor do que ama a mim e aos meus filhos. Serve a Deus. E o propósito de Deus, que Deus tem para mim, está a ser cumprido. Sim, tenho momentos difíceis. Sim, tenho momentos que parece que Deus não está a agir. Porque eu não sou diferente de ti. Mas eu sei qual é o meu propósito. E eu luto diariamente para que seja cumprido e que eu possa sonhar os sonhos de Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com uma música. E nesta manhã Deus falou tão fortemente ao meu coração com esta música. Já temos cantado esta música algumas vezes na nossa igreja, mas hoje ela fez sentido. Hoje ela fez sentido. Não enterres os sonhos de Deus. Grandes coisas Deus fez por ti, vai fazer e quer fazer. E isso torna-nos pessoas alegres. Aleluia.